descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Uma mensagem da Palavra de Deus, compartilhar um pouquinho daquilo que nós estamos aprendendo aqui na Terceira Igreja Batista em Ourinhos. Um tema: cultivar relacionamentos saudáveis. Cultivar relacionamentos saudáveis. Nós temos aqui uma breve mensagem sobre 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis. E a primeira delas, baseada ali em Efésios capítulo 4, no versículo 2, mas vamos ler o versículo 1 e 2 de Efésios 4. O primeiro tema essa primeira maneira é com toda a humildade. Efésios 4, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O agir, então, com toda humildade é a primeira aí das 8 maneiras. E Paulo aqui está falando sobre andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Ele não fala somente sobre humildade, ele fala sobre humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E depois ainda vai falar sobre a união no Espírito pelo vínculo da paz, que é a continuação aí no seguinte versículo desse texto. Mas pensando nesse tema geral, que é cultivar relacionamentos saudáveis. Então vamos pensar nessa frase citada aí no estudo, com toda humildade, que é a primeira das 8 maneiras de cultivar um relacionamento saudável. Bom, o oposto da humildade é o orgulho, é a soberba, é a altivez. E lá no ensino do livro Aconselhando Uns aos Outros, falando especificamente ali sobre pedir ajuda em oração, nós aprendemos ali que podemos facilmente ter uma oração feita sem ter a humildade em oração. Nós podemos ter facilmente a facilidade de ser humilde na oração, fazendo o nosso pedido para Deus, a humildade de abrir a nossa fraqueza, abrir as falhas, os nossos erros, né? Nosso coração diante de Deus, mas quando se trata de abrir essa fraqueza diante de outros irmãos, quando se trata de pedir ajuda uns aos outros para expor o motivo de oração pela própria falha, pela própria fraqueza, de acordo ali com o autor do livro, o nosso orgulho e nos impede de abrirmos o nosso coração. Então a gente acaba não sendo humilde a ponto de expor nossas fraquezas para os nossos irmãos em Cristo, estarem orando por ela. E no livro ele até cita algumas coisas que às vezes alguém já fez isso e foi mal interpretado e
e acabou não acontecendo o que esperava. Então, às vezes, por conta de uma vez ter acontecido isso, a pessoa se fecha e não consegue se abrir mais de uns para com os outros. Mas nós precisamos, né? Uma das ideias que o livro apresenta é que nós precisamos precisamos ter essa humildade de expor os nossos problemas e contar, assim como contamos com a ajuda de Deus, contar com a ajuda de irmãos que podem estar orando, podem estar intercedendo pelos nossos problemas, pelas nossas fraquezas. Mas o que fazer então para superar caso estejamos fechados, né? Não estejamos sendo humildes o suficiente para pedir socorro, pedir ajuda? O que fazer? Eu acredito que alguns ensinos da palavra de Deus podem clarear a nossa memória para nos ajudar a tomarmos essa decisão, termos essa coragem de fazer isso. Um desses ensinos está lá em Filipenses capítulo 2, lá no versículo 3, o apóstolo diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E lá nos versículos de Filipenses 2, versículos de 5 a 8, também diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o próprio exemplo é o Senhor Jesus, mesmo sendo mestre, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo aquele que realizou tantas coisas, que deixou as pessoas admiradas com o que ele falava, com o que ele fazia. Ele não teve o medo, o receio de abrir o seu coração nas horas difíceis em que passou em sua vida. Um dos textos bem conhecido que fala sobre isso é lá em Mateus 26. Ali Jesus ele age com toda a humildade, em todos os sentidos ele foi humilde, mas ali ele age com toda a humildade, se abrindo para os seus discípulos em um momento muito difícil, um momento muito agonizante que estava acontecendo ali em sua vida. Mateus 26, versículo 37 a 38, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, entendendo que o próprio Jesus se abriu, não tem por que a gente continuar fechado quando nós precisamos de pessoas que estejam do nosso lado, nos ajudando a superar ou a enfrentar a situação difícil que porventura estejamos passando ou tenhamos que passar. Então, fique com essa mensagem. Se você está passando por alguma situação difícil, acredite que Deus pode te ajudar, mas também confie naqueles que podem ser instrumento de Deus para trazer uma palavra de ânimo, ou mesmo para dar um apoio a você, estando junto ali no seu momento de tristeza, e ali te confortando com a própria presença. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero lembrar que nós estamos aqui na Terceira Igreja Batista e vocês são nossos convidados. Será um prazer recebê-los aqui para estar junto conosco aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Aleluia.